estava na primeira aula, mas para quem está na segunda, eu sou o Isaac, professor de literatura aqui do Comé esse ano. E hoje a gente vai continuar um pouquinho sobre o que a gente estava vendo na semana passada, né? Então, semana passada e hoje vale pela aula 2 e 3, no caso, né? Nossa, inclusive, eu até comentar, eu esqueci, gente, eu fiquei sabendo que vocês fizeram sarau essa semana. Eu fiquei sabendo que o Vitor cantou, mas acho que o Vitor não tá aqui agora, né? Mas fiquei sabendo que alguém também tocou. Pô, achei foda, viu? Se vocês animarem, a gente já faz um sarau online esse ano, viu? Se vocês quiserem. Mas que bom também que vocês, assim, tomaram um pouco desse espaço, né, para vocês, enfim, mostrarem um pouco de vocês, para a gente conhecer melhor, acho isso muito bom. Então, se vocês animarem, depois a gente pode fazer alguma coisa. Porque volta muito no que a gente estava comentando agora, né? Tipo assim, a gente está aqui para estudar para o Enem, mas a gente também está aqui só para isso, né? Ou melhor, pode ser muito mais do que isso, né? Depende apenas de mim e de vocês. Mas então vamos lá. Então, o que a gente viu na semana passada para quem não estava, né? Fazendo um muito rápido resumo. A gente viu poesia, né? Então, eu acho muito importante, antes da gente entrar nas escolas literárias, a gente entender um pouco essa questão da análise da poesia, do poema, porque a gente vai ver muito tipo de texto, né, ao longo do ano. Então, talvez que vocês aprendam, né, um pouco mais essa desenvoltura de vocês analisarem um pouco mais o poema, para que depois, quando a gente vê as outras escolas literárias, fique um pouco mais fácil. Então, o que a gente viu, né? A gente viu a diferença de poesia para poema. Nossa, eu trouxe até. Eu não consegui. Eu acabei de lembrar que eu não coloquei essa imagem no slide, mas eu achei uma. Eu vou demorar um pouco para ir abrindo as coisas, tá, gente? Porque o meu computador está realmente assim. Enfim, gente, computador de gente que estuda não é fácil, né? Meus drives estão tudo cheio, meu computador tá cheio, tá tudo cheio, você viu? Então, tá sendo aqui nas bases de aparelho. Eu tinha achado uma frase super bacana para mostrar para vocês, que eu não coloquei no slide, mas a imagem está abrindo aqui para mim, para eu ler em voz alta para vocês, porque a gente falou um pouco dessa questão da diferença do poema e da poesia, né? Enfim, a imagem não está carregando, mas a gente também viu a questão, né, de como algumas dicas de como a gente pode ter essa análise um pouco maior de poema, né? Então a gente viu a teoria do Antônio Cândido, análise, interpretação, comentário. Aqui, a frase carregou. Então, é uma frase que diz o seguinte: uma poesia não é feita com palavras, a poesia já existe. A gente só põe as palavras em volta para ela aparecer como as bandagens do homem invisível, lembra? Então, o que está dizendo aqui nessa frase? Isso que a gente conversou, né? De que quando a gente está falando da poesia, é de uma coisa mais subjetiva, né? Do sentimento, de repente, que a gente está sentindo. E o poema seria essa coisa mais concreta, né? Das palavras que a gente usa para escrever. Enfim, e de como a gente organiza as palavras que a gente viu na semana passada, né? Eu trouxe aquele poema clássico para vocês do Camões. E aí todo o processo que a gente viu, né? Das rimas, das sílabas poéticas, de como faz essa junção de sílabas poéticas, né? As antíteses, né? Contradições da figura de linguagem, a literação, que é a repetição de consoantes, a forma como o poema é argumentado, tudo isso para a gente entender como você pega as palavras e você organiza elas para você expor um sentimento. Então a gente viu um pouco isso. E o que mais a gente... a gente viu a questão, né, do análise e do comentário. Só que assim, gente, eu preciso já fazer um disclaimer para vocês. Que eu já tinha falado para vocês antes, né? Quando a gente está falando de interpretação, é um processo também que vocês têm que se permitir, né, fazer um pouco esse exercício, né? Porque às vezes tudo muito mastigado é, de certa maneira, muito ruim, né? Então, a proposta da aula de hoje, né, que vão ser duas aulas, mas na primeira é a seguinte: a gente vai fazer uma atividade, ou melhor, vocês vão fazer uma atividade, mas eu vou estar aqui com vocês, é claro, que vai ser da seguinte maneira. E aula de música vai ficar para depois, eu prometo, Hudson. A fofoca vai chegar. Não vou. Opa, não estou esquecendo dela ainda. Mas então, como vai funcionar a atividade? É uma atividade simples, que vai ser da seguinte maneira: eu trouxe aqui alguns poemas para vocês. Eu boto ele aí para carregar, que vai dar para sobreviver ainda. Eu vou dividir vocês em grupos, pelo um recurso que tem aqui no Meet, que dá para a gente fazer salas. Então, eu vou dividir vocês em salas e vocês vão se dividir aqui em grupos, né? A gente está em 32 pessoas, eu acho que dá para fazer, tipo, para também não ficar muita gente, eu acho que dá para fazer entre, 4 e 5 grupos, talvez, né? Um grupo com 4 pessoas, mais ou menos. Agora que eu lembrei que são 32, mas eu tô tirando eu, a Thay e a Cecília. Então, eu vou pedir para a Thay dividir, aí vai ficar um pouco mais claro.
Mas a gente vai dividir vocês em grupos, e aí cada grupo eu vou dar um poema e vocês vão ter que analisar. E aí algumas orientações também que eu vou dar para vocês. Gente, eu não vou exigir que ninguém faça aquela divisão decassílaba que a gente fez na aula passada. Pelo amor de Deus, não me apareçam aqui falando, eu dividi 10 sílabas poéticas e tudo mais. Não, tipo, é um exercício simples. A gente vai ir começando aos poucos. Então, tipo assim, eu vou dar o poema para vocês. Todos são sonetos, tá? Acho que indo um pouco na linha do que a gente viu na semana passada. E aí, tipo, vocês vão fazer uma análise. E aí a gente pode voltar um pouco na questão do Antônio Cândido, né? Ah, Isaac, eu quero fazer uma análise mais sobre o comentário, né? Então, tipo assim, eu quero analisar mais o poema, ver as palavras que estão lá, uma análise mais objetiva, né, sobre o conteúdo que está dizendo no poema. Vai lá, tranquilo. Ah, e quero fazer uma análise mais interpretativa do que eu li, do que eu entendi, criar uma interpretação. Tudo bem. O importante, talvez vocês nem precisem tanto focar nessa questão do comentário e da interpretação. É mais assim, então tá, tipo, eu, Pedro, a Cecília e a Xlene somos um grupo. Então vocês conversam entre si, eu acho bom vocês aproveitarem esse espaço também para vocês compartilharem ideias uns com os outros do que vocês acham que o poema está falando, né? De vocês irem se complementando. Uma dica que eu dou, aproveita que vocês estão em grupo, que talvez vocês vão se deparar com algumas palavras difíceis ao longo do poema. Ah, então eu fico responsável por pesquisar as palavras no Google e ver o que elas significam, sabe? Então, tipo assim, faça um pouco mais de como vocês se acharem melhor, mas que vocês também se organizem da maneira que vocês acharem melhor. Então, tipo assim, pode parecer bem mais complicado o que eu estou dizendo, com certeza. Mas é basicamente assim: vou colocar vocês em grupos, vou dar um tempo, vai, tipo, uns 20, 25 minutos, e aí vocês conversam entre si o poema, né? Tipo, as ideias de vocês, vocês podem anotar, e aí volta no que eu falei, vocês podem se organizar da maneira que vocês acharem melhor, que faz mais sentido para vocês. E aí depois, quando voltar o tempo, cada um. E aí, quando eu digo cada um, vocês também podem escolher, tipo, se o grupo todo quer falar, se uma pessoa vai representar todo mundo, se vocês querem mandar por texto, por áudio, enfim. Mas aí vocês falem, não precisa ser uma interpretação de milhões de TCC, mas que vocês, tipo, professor, cheguei aqui com uma ideia sobre o poema, tá ótimo, a gente conversa sobre, até porque é importante a gente também fazer essa troca, né? Então, dúvidas? Tá tranquilo? Eu só fiquei com uma dúvida na parte. Eu entendi que você vai dividir a gente em grupo, que a gente vai analisar um poema e tal, mas a gente vai, tipo, fazer anotações do que a gente entendeu do poema? Seria mais ou menos isso? Eu acho exatamente isso, e eu quero que vocês entendam também que é um processo que é bom justamente para vocês desenvolverem não só a questão da interpretação, né? Porque o Enem vai pedir com que vocês leiam esses poemas, né, esses textos, e vocês pensem um pouco no que ele está dizendo sobre, mas que também vocês tenham um pouco essa interpretação autônoma, né? Porque, infelizmente, quando chegar lá na hora vai ser cada um por si, e quem acredita em Deus por todos, né? Então, é bom que vocês também, tipo, aos poucos vão criando a própria interpretação e análise de vocês, tudo bem? E assim, é claro que, tipo assim, dá um pouco de. Não sei, né, se vocês também já se conhecem muito, mas é bom também que vocês já vão se conhecendo, sabe? E aí, quando vocês estiverem conversando na sala, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem ligar a câmera, se vocês quiserem conversar por voz, por áudio, mas que vocês pelo menos troquem essa ideia. Porque pode não parecer, mas é muito bom com que mais pessoas façam uma interpretação junto, sabe? Porque às vezes a gente lendo sozinho pode soar um pouco difícil. Então, eu acho que é isso. E aí uma coisa. é, a sala, ela tem um recurso de vocês pedirem ajuda, tá? Então, tipo assim, eu não vou largar vocês sozinhos no mundo, não, tá? Tipo, eu vou ficar aqui, quem precisar de ajuda, tem um botãozinho no Meet que vocês podem pedir ajuda, aí eu vou na sala e, obviamente, eu ajudo vocês, porque eu não sou uma pessoa ruim, né? Sou uma pessoa boa. Caraca, tem jeito de separar a gente em grupo agora? Oi? Aí, tipo, cada um vai estar em uma chamada do Meet, cada grupo, é isso? Isso, exatamente. Eu não sabia que tinha isso no Meet, eu sabia que tinha no Zoom. Caraca, que incrível. Pois é, muito foda, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, rapidão, antes de dividir vocês. Dois, três, quatro, cinco. Tá, eu vou dividir vocês em 5 salas, porque nós temos 5 poemas. Eu vou colocar. Agora é 9 horas. Eu acho que eu vou dar 25 minutos para vocês, eu acho que é um tempo bacana.
Ah, e quando acabar esse tempo, vai mostrando para vocês quanto tempo falta, tá? Então, tipo assim, quando faltar 1 minuto, vai fazer uma contagem regressiva. Então, tipo assim, fiquem também um pouco atentos à questão do tempo. E justamente por ser um tempo, tá? 25 minutos não é tanto tempo assim, vocês não precisam fazer uma interpretação de milhões, sabe? Tipo, tentem pelo menos voltar com alguma ideia, assim, do que vocês entenderam do poema. Então, eu vou parar de falar, né, que eu já tô falando demais. Então, vão ser 5 salas, vai ter mais ou menos, vão ter, tipo, mais ou menos. Calma aí, deixa eu ver se eu tô vendo errado. 5, 4 pessoas. Peraí, é que eu tô vendo um negócio. Tá. Tá, então é isso. Ô, tá, e se você puder aqui me ajudar, porque, nossa, eu fiz isso aqui ano passado, até esqueci como é que faz essa divisão de sala agora. É que só clicar em ordem aleatória do lado do timer? Eu vou te confessar que eu nunca fiz isso. Então a gente vai descobrir agora junto, porque eu fiz ano passado, só que faz muito tempo, gente. Eu tenho uma memória de barata, então. Bom, tá. 5 salas, timer, 25 minutos. Tá, então vamos lá. Ah, tá. Consegui agora abrir salas. Tá, então vai aparecer um convite para vocês e aí vocês podem indo para salas. Que já tá todo mundo indo. Vai a Sabrina também e a Júlia. Júlia, Sabrina, é só apertar o botão participar aí que deve ter aparecido É, para vocês. é porque eu tô pelo computador, né? Então pode ter aparecido diferente. Eu tenho que ir lá. Olha, eu acho que agora eu vou pedir ajuda dos professores que estão aqui, viu, disponíveis, para ir mais rápido. São 5 poemas, né? Eu acho que eu vou mandar para vocês mandarem para eles. Eu acho que talvez adiante um pouco o processo. Que agora que eu esqueci que eu tenho que dar o poema para eles, bem lembrado. Deixa eu colar lá numa sala então, peraí.
Ô, professor, manda o link de novo, por favor. Oi, Hudson. Sem querer, eu saí da sala. Você estava na sala do Alessandro, da Júlia, né? Ah, tá. Calma Deixa eu aí. ver se eu consigo te jogar para lá. Consegui voltar aqui, obrigado. Imagina. É tempo já que o meu exílio acabe. Vem, pois, ó morte, ao nada me transporta. Morrer, dormir. Oi, Talvez Marta. sonhar, quem sabe? Profundo, né? Oi.
Tá bom.
Fala, Butters. Ih, gente, voltou todo mundo. Eu acho que alguém deve ter chamado alguém para voltar para a sala, porque o tempo ainda não acabou, não, né? Ou voltou? Acabou. Então, eu vi que faltava um tempo pra acabar, mas apareceu na tela e a gente clicou. É, porque eu acho que alguém deve ter chamado vocês, e aí, tipo, vocês voltaram, né? Porque apareceu a notificação. Mas eu acho bom dar um tempinho a mais para vocês irem desenrolando aí, porque eu acho que vocês não terminaram, né? Tipo, porque foi muito abrupto. É verdade, eu acho mais fácil a gente voltar. Tá, então eu vou ter que. Estranho, porque aqui eu não ativei nada. Talvez, É, não sei se tem algum professor que esteja participando com poder de organizador. não, eu acho que entrou algum aluno na sala principal depois, ele deve ter chamado todo mundo para voltar. Eu acho que vai ter que realocar todo mundo agora na sala. E aí. É, É, você fez no Ah, é isso, aleatório? galera. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, vai conseguir. Todo mundo tem acesso ao lado direito aí da tela, onde aparece salas temáticas? Ah, Não, Provavelmente só o administrador. é verdade. Não, não aparece nada. não, Porque vai- não tem. Agora, como que vai colocar todo mundo no mesmo grupo, né? Isso que é o B.O. não, Peraí, isso vamos lá. vai ser um trabalhinho meio manual, mas a gente vai conseguir. Só para dar um tempinho a mais para vocês. Beleza. Acho Ah, que já dá pode falar os nomes do grupo e as pessoas que participavam levantar a mão. Não, a gente. Eu tenho aqui, eu vou alocando vocês nos grupos, tá? É, Vocês vão aceitando aí os pedidos. Mas espera aí Ô, que Isaac, vai rolar. A gente já colocou o nome no grupo. Você vai perguntar? já. Deixa só vocês voltarem para a sala que a gente conversa. Mas vamos com calma, vamos dar um tempinho para a Thay para ela não ficar doida. Ixi, já tô ficando. Você quer que eu te ajudo? Eu quero, se você puder ir Tá, alocando. então vai comigo. Grupo 1, Grupo Mar Morto, né? Que é esse nome. Quem que era mesmo? Eu. É a Duda, o Eu. Eduardo. Isso. Levanta as mãos, gente. Não, Como nem que coloca? precisa. Nem Como precisa, gente. A Thay vai me falando. Mas, ó, vamos com calma, pra gente não ficar todo mundo falando e todo mundo se perder. Vai lá, Thay. Grupo 1, Grupo Mar Morto, Pedro. Priscila Santos. Tá. Priscila Santos. Pronto. E Pode ir. Sabrina Luciane e Vitor Ferreira. Já tô colocando ele aqui. Colocou o Vitor. Quem mais você falou? Desculpa, Sabrina, né? Coloquei. Tá, Sabrina Luciane. Sala 2, Arthur. Vocês colocaram eu e a Duda? O Eduardo e a Duda? Eu mandei a notificação para vocês. Vocês aceitaram? Pra mim não apareceu nada. Pra mim não apareceu nada. Aqui Vamos tá lá. aparecendo que as salas Tem temáticas que terminam salvar. em 3 Então, peraí, Apareceu, gente. apareceu. Peraí. Primeiro tem que organizar aqui, depois vocês vão. Peraí. É que eu não tô conseguindo pegar, tipo, por exemplo, o Arthur, que tá lá em cima, e levar ele pra baixo. Tá, não, acho que agora eu consegui. Ignora. Então Conseguiu? tá, grupo 2, Arthur. Camille Vitória. Camille Vitória. Júlia Feliz Mino. Júlia. Sofia Sofia. e Suzane. Opa, calma aí. Sofia e Suzane. Tá, grupo 3. Salvando. Acho que tem que ir Gru- salvando. Não dá para os dois organizar, eu acho. Não, eu tô indo, pode ir. Calma aí, gente, o convite já vai aparecer. Deixa a gente só terminar aqui. Grupo 3, eu lembro que era a Xlene, não é? Grupo 3, Xislene, Vitor Hugo, Sim. Alessandra Júlia, tava? Alessandro, E eu. Geraldo, Hudson,
Peraí. Geraldo, grupo 3, Xislene, Alessandro, quem mais? O Hudson, o Vitor Hugo, já foi? Vitor Hugo já foi. Então, grupo 3, Alessandro, Hudson, Xislene e Geraldo. Isso. Tá, Eu e aí não o tô, não. último. Não enviou pra mim, não. Calma aí, a Hudson já enviou. Eu tô só Vamos colocando lá, todo mundo, pessoal. já te envio. Oi, esse Geraldo não tava no meu grupo. Quem tava era o Vitor. O Vitor tava, o Geraldo não. O Geraldo, Aless... provavelmente ele deve ter saído e apareceu o nome aqui, mas vamos só É. terminar de organizar aqui, por favor, que aí a gente Ok. já ajuda vocês. Tá, então acho que foi. Tá faltando. Ah, Manu. Perdão, Manu, você tá com a Thaís que eu lembro. Isso. Isso, só a Manu e a Thaís na outra sala. Não chegou o convite pra mim, não, também. Nem Calma pra lá, mim. pessoal. Já vai chegar o convite, gente. Então tá, deixa eu só bater mais uma vez rapidão. Então, grupo 1, Duda, Eduardo, Pedro, Priscila, Sabrina e Vitor. Isso, Grupo 2, Arthur, Camille, Júlia, Sofia e Suzane. isso, 3, Alessandro, Hudson, Xislene e Vitor Hugo. isso. 3, Manu e Thaís. Tá, eu vou dar uns 7 minutinhos para vocês, tá? Vai aparecer o convite. Bora lá. Povo ansioso. Foi daqui pro CAPS que eu fui agora, viu? Misericórdia. A Duda ainda não tá na sala, nem o Pedro. Eles estão dando meio offline aqui. Eles foram atribuídos já, eles não aceitaram ainda. Gente, quem tá aqui ainda aceita o convite. Duda e Eduardo acho que são do primeiro, né? Eu já tinha aceitado já, mas só que a sala tinha acabado, eu voltei. Apareceu o convite de novo para você agora? Ainda não. É porque eu acho que quando você já tava na sala. Eu vou te colocar de novo, o Alessandro. O Alessandro é do 3, né? Isso. Então, vê se agora aparece para você. Calma, eu perdi. É para voltar para os nossos grupos? Volta, por favorzinho. Bom. Ô, Eduardo, todo mundo voltou agora pro seu grupo, tá? Que estava só você lá, acho que foi por isso que você voltou, mas todo mundo já voltou. Tá bom. Acho que tá faltando uma pessoa. Não, agora já tá todo mundo. Tá faltando. Quer dizer, tá faltando você e o Vitor. Que eu não recebi o convite para participar. Não apareceu? Pera aí, apareceu aqui. Tá. Só falta você, Vitor. Bom, deixa eu ir lá na outra placa, estão pedindo ajuda. Vitor, vou mandar de novo aí para você. Peraí. Apareceu? Peraí, então deixa eu te tirar e atribuir de novo.
Gente, desculpa, eu não consegui aumentar o tempo de vocês, eu ia dar mais uns 3 minutinhos, mas, enfim, acho que não consegui aumentar esse tempo. Acho que aos poucos tá todo mundo voltando. Nossa, hoje foi realmente uma atividade não só de interpretação, mas também de moldar caráter, viu? Porque, olha, eu não lembrava que o recurso de dividir Meet era tão difícil assim, não, gente. Oh, mas você gostou do nome do nosso grupo, né? Ai, meu Deus. Esse foi a mais, viu? Olha, eu não esperava. Isso foi muito, muito inesperado. Ô, Hudson, abre a câmera aí. Mas tá aberto, pô. Ah, mas cadê o efeitinho? Oh, eles estão querendo o meu efeitinho. Calma aí, deixa eu colocar. Meu Deus, vamos ver esse efeito. Ah, a minha câmera tá desligada. Eu acabei de ver. Ai, meu Deus. Ah, não. Que isso. Tá todo mundo. Acho que já tá todo mundo aqui, né, gente? Oh, vocês preferem que eu apresente o trabalho com a câmera ligada assim ou não? Eu achei ótimo. Por mim, eu topo. Se todo mundo levantar a mão, por mim já tá feito. Beleza, então. Então tá, vamos começar. Então, assim, por voto de toda a turma, a gente já quer apresentar o primeiro grupo, que é o grupo 1. Deixa eu pegar aqui o poema de vocês, perdão. Então, o grupo 1, que não é mais grupo 1, agora eles foram batizados como grupo Mar Morto, Vila Mamede. Eu vou ler aqui o poema e aí depois eu vou pedir para o grupo Mar Morto falar um pouquinho do que eles acharam. Então, vamos lá. Parado morto mar de minha infância, sem sombras nem lembranças de sargaços, por onde roçem asas de gaivota, perdendo-se num rumo duvidoso. Pesado mar sem gesto, mar sem ânsia, sem praias, sem limites, sem espaços, sem brisas, sem caatingas, mar sem rotas, mar incerto, mar brumoso, criança penetrando no mar morto, em busca de um brinquedo colorido que julga ver no mar vogando. Infância nesse mar que não tem porto, num mar sem brilho, vago, indefinido, onde não há nem sonhos navegando. Então, dou a palavra para o grupo agora. Bom, acho que porque assim, a gente tinha compartilhado com você, Isaac, o que a gente tinha interpretado. Novamente, era de uma infância triste, que não deu frutos, que era sem felicidade, onde o personagem tinha sonhos, mas não conseguiu alcançar. Ele, ao invés de encontrar a felicidade, porque o que a gente interpretou, o que a gente chegou no consenso, pelo menos lá no grupo, é essa parte do cadê do brinquedo? Perdão pelo barulho de fundo. De que ela procurava em busca de um brinquedo colorido que julga ver no mar vogando. Parece, a gente interpretou que parecia ser um brinquedo que ela estava procurando, que no caso era a felicidade, mas no final ela encontrou a depressão. Isso, como, tipo, não brinquedo no sentido literal, né? Mas como se fosse uma, igual o Pedro falou, uma pontinha de esperança de algo que viria como algo bom, né? Porque uma criança vê um brinquedo, para ela é algo bom. Assim como diante de tudo sem vida que ela via, se encontrava com esse tal mar morto, sem esperança,
viesse alguma coisa que daria essa sensação para ela de que algo bom sairia, mas que tudo era incerto, né? E a nossa visão foi mais voltada para a infância mesmo, só que aí o professor apareceu lá na sala, e aí a gente começou a se questionar, assim, só que aí acabou o tempo, né? Não deu tempo de ir muito além disso. Mas a gente enxergou realmente como algo que aconteceu na vida dela, que proporcionou algo totalmente incerto, que ela viveu as coisas que viveu e devido a essas coisas, hoje já não tinha brilho mais em olhar para aquilo que aconteceu e enxergar uma nostalgia, e nem olhar para o que viria e enxergar uma certeza de que algo bom sairia dali, sabe? Tanto que no... Cadê? A parte do mar. Apesar do mar sem gestos, sem anseio, sem praia, sem limites, sem espaço, sem brisa, sem caatingas, mar sem rotas, apenas mar incerto, mar brumoso. A gente teve essa interpretação de que é um lugar que, por ser um lugar sem limite, sem espaço, ela não conseguia ver nada que pudesse trazer felicidade, talvez, para ela. Bom, alguém mais do grupo quer falar alguma coisa? Não, só isso mesmo, professor. E alguém que não é de fora do grupo, alguém quer falar alguma coisa, o que achou agora na interpretação deles, da minha leitura, se alguém percebeu uma outra coisa? Bom, então, acho que é isso. Eu acho que vocês conseguiram pegar bastante a ideia do poema. Eu gostei dessa interpretação de vocês. Eu queria oferecer uma outra interpretação, lembrando que na minha interpretação não é a certa e a de vocês não é errada e vice-versa, são apenas interpretações. Eu acho que vocês conseguiram sustentar muito bem o que vocês estão dizendo. Eu acho que eu gostei do que a Sabrina colocou. Quando a gente está falando de um brinquedo aqui no poema, a gente está necessariamente falando que a criança ela entrou no mar para pegar um brinquedo, mas que a gente está falando de um elemento assim que representa a infância mesmo, né? Uma coisa divertida, uma coisa feliz que foi perdida. Mas é interessante a gente pensar que, percebe aqui que o poema ele começa numa sucessão de fatos. Então vamos imaginar como se fosse um filme, que o filme, né, o poema está mostrando aqui o mar, incerto e tudo mais, e aí aqui nessa estrofe ele para. E aí é como se voltasse num flashback, né, de quando ela era criança, e ela entrava e não era qualquer tipo de brinquedo, né, era um brinquedo colorido. Então olha como ela usa essa palavra para reforçar uma coisa mais da infância, né? Então tipo assim, o brinquedo já representa uma coisa da infância. Quando a gente fala de colorido, a gente já imagina na nossa cabeça uma coisa divertida, né? Uma coisa feliz, que tem muitas cores, né? Então já faz com que se mude um pouco o ambiente. E é como se aqui ela estivesse voltando um flashback da infância dela para dizer que quando a gente é criança, a gente tem uma percepção diferente da vida, né? De que tudo é mais fácil, né? Que a nossa única preocupação é ir atrás de um brinquedo colorido. Mas aí também quando a gente cresce, a gente percebe que a gente também tem outras coisas para se preocupar do que apenas um brinquedo colorido. Né? Mas eu gostei dessa interpretação que vocês trouxeram, né? Sobre essa questão de até também quando você, na infância, às vezes pode soar um pouco amedrontador para a gente, um pouco confuso. Ainda mais, né, essa questão do crescimento, mas enfim, vai lá, Sabrina. Né, professor, rapidinho, é que você falou deu ênfase no colorido, né? Aí me veio também que pode ser um possível contraste, porque quando a gente pensa em algo morto, né, tipo um mar morto, a gente geralmente costuma imaginar cores mais sóbrias, assim, né, mais mortinhas mesmo. E aí você imagina, é como se fosse um pontinho colorido no meio de um monte de cinza, se destaca, né? Uhum. Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, achei foda esse comentário. Ótima, perfeito. E aí, só comentando um pouco com vocês da autora, né? O nome dela é Zila da Costa Mamede. Ela é uma autora que nasceu no Rio Grande do Norte, ou melhor, perdão, ela nasceu na Paraíba, mas ela viveu a grande parte dela no Rio Grande do Norte. E aí, já comentando sobre a vida dela, a gente também consegue ver outra interpretação, né? Trazendo informações de fora. Ela foi uma poetisa que ela sempre tratou muito da questão do mar nos poemas dela. Então, se vocês pesquisarem algum dos poemas dela, vocês sempre vão ver ela falando muito de mar, sobre essa questão da água, porque ela sempre comentou que desde quando ela era criança, quando ela viu o mar dela pela primeira vez, ela sempre se sentiu muito, né, encantada com a questão do mar, de como ele é grande.
da imensidão dele, como ela também sentia um pouco de medo. Então é uma artista que trazia muito essa questão do mar nos poemas dela. E eu recomendo muito vocês lerem, ela escreve uns poemas bem bacanas. Mas, ó, eu gostei dessa análise de vocês, ótimo. Ter pegado essa questão do morto, do colorido também foi bem bacana, eu não tinha percebido isso. Então, grupo Mar Morto, ó. Boa. Então, próximo grupo, que eu esqueci de perguntar o nome de vocês, que acabou não dando tempo, mas eu lembro que era o grupo que tinha a Camille, a Júlia também estava, que eu acho que eu lembro, a Suzane estava, o Arthur estava, e acho que tinha mais alguém que eu não estou lembrando agora, que era o poema do Gregório de Matos. Cadê? Opa. Não. Não. É esse aqui. E aí, quem tá aí? Se quiserem também falar pelo chat. Pro, então, pelo que a gente Peraí, analisou, rapidão. Decidiram o nome? não deu tempo. Tranquilo. Mas vai lá. Desculpa te Então, cortar. Não, que a gente... perdão. Desculpa, eu vou te cortar mais uma vez pedindo perdão dessa vez. Deixa eu ler o poema e aí a gente vai para os comentários. Perdão, gente, desculpa. Tá Então vamos bom. lá. O título desse poema é O Poeta Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia, do Gregório de Matos. Então vamos lá. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos que não furtam muitos pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Agora toda a palavra, desculpa. Então, eu acho que ele estava insatisfeito com o que ele estava vivendo na época, e aí ele critica o governo que estava no momento, porque talvez uma má administração, pelo jeito que ele fala que não sabiam governar nem sua cozinha e podiam governar o mundo inteiro. E aí ele fala sobre a desigualdade social, critica o governo e também traz à tona a exploração dos escravos, acredito eu, por conta de uma parte ali no final. E aí ele estava inconformado com o que ele estava vivendo e criticou tudo o que estava acontecendo. Professor, seu microfone tá desligado. Tá mudo, Isaac. Oh, meu Deus, foi mal. Valeu. Eu ia falar, ótimo. E aí, de repente, o que vocês perceberam exatamente? Se alguma outra pessoa quiser falar, como tem essa crítica ao governo, às pessoas, o que vocês também perceberam um pouco disso? Bom, eu li nessa parte aqui, em cada porta, um bem frente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrilha, para o levar à praça e ao terreiro. Eu tenho, assim, eu não sei se tem a ver, mas eu tive a impressão de que às vezes tem pessoa, que ele também está criticando pessoas que ao invés de cuidarem da própria vida, gostam de ficar xeretando a vida dos outros. Eu tive essa impressão. Interessante. Quem mais? Então, já percebemos crítica ao governo 1. Fofoqueiros 2. Tem mais 2. Alguém percebeu? Ou o próprio grupo também, né? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Os escravos? Escravizados? Vai lá, Eduardo.
essas últimas três linhas, né? Eu acho que ele também fala de política, e no final ele diz, e eis aqui a cidade da Bahia, né? Ele termina tudo que ele disse dizendo, eis aqui o lugar, eu não sei se ele é da Bahia, né? Mas acho que ele diz, eis aqui o lugar onde eu vivo, né? Vai lá, Pedro, fala aí. É que aqui na parte. Eu não sei se o Eduardo falou aqui do terceiro. Acho que ele falou do quarto, né? Da, Ele do, falou, do eu último. acho que ele falou do quarto, mas ele confundiu falando terceiro, mas vai lá. Aqui, ó, muitos mulatos desavergonhados caíram sob os pés de homens nobres, possam nas palmas toda a picárdia. Eu pesquisei aqui o que se trata picárdia seria tipo desconsideração. Ah, parece que ele está reclamando que os nobres talvez têm muita desconsideração pelas pessoas. Ó, gente, ó. Boa, todo mundo trocou de letra e poema. E já complementando, sim, a Thaís e o Eduardo já pegaram as outras duas no final. Então, assim, eu vou passar bem rápido, porque a gente também vai ter uma aula só sobre o Gregório de Matos. Mas, gente, o Gregório de Matos, ele foi literalmente. Eu não sei, eu tenho pra mim que ele foi o primeiro usuário de Twitter do Brasil no mundo, porque, tipo assim, eu acho engraçado que, assim, ele, tipo assim, eu não sei explicar, mas eu acho que ele não. Eu acho que, assim, por falta de racismo, homofobia, machismo, sexismo, misoginia, ele era tudo. Eu acho que, assim, ele não era nada disso, ele odiava todos igualmente, digamos assim, sabe? Porque ele realmente criticava praticamente todo mundo nos poemas dele. Então, tipo assim, aqui na primeira estrofe, como a Camille comentou, né, e o grupo dela, você tem uma crítica, né, ao governo, né, porque, tipo assim, o governo não sabe governar nem a cabana e a vinha, que significa o quê? Vinha era um trabalho, né, tipo, mais braçal, de você ficar nas plantações, mas está relacionado a trabalho. Então, tipo assim, o plano está falando o seguinte, eles não cuidavam nem da casa e do trabalho, imagina, né, da cozinha, imagina o mundo inteiro. Então, tipo assim, o governo quer cuidar da nossa vida privada, né, da nossa casa, do nosso trabalho, mas não sabe governar, tipo, o próprio mundo. Então, tem essa crítica ao governo. Aqui no segundo, o Pedro diz que tem uma crítica realmente às pessoas que moram dos nossos lados, nossos vizinhos fofoqueiros, que não nos deixam em paz. Aqui, mulatos, a gente vai ver isso um pouco melhor na aula dele, mas quando a gente fala de mulato, é um termo muito antigo que hoje em dia a gente usa pardo, né? Que seria essas pessoas que são mestiças, né? Que, por exemplo, é filho de pai branco com mãe preta, ou vice-versa, né? Mas quando você tem essa mistura, que é o Brasil da miscigenação. E aqui ele está dizendo que, né, os mulatos, né, que são pessoas que desavergonhados, então esses mulatos sem vergonha, né, que ele diz? Que os soldados, né, os homens nobres, eles pegam os mulatos sem vergonhas e colocam abaixo deles. E ele chama esses mulatos de, né, quando a gente está falando de picardia, a gente está falando também de você ser uma pessoa argilosa, de você, tipo, dar o seu jeitinho ali de ser malandro. Então ele está chamando esses mulatos de malandros e dizendo que os homens nobres pegam esses mulatos sem vergonha e colocam abaixo deles, né, na palma da mão. Então, tipo, ele também faz uma crítica ali, de certa maneira, racista, né, para esses mulatos, para esses homens da lei. E no final, essas críticas também aos comerciantes, como colocaram no chat, e aí encerra com um comentário perfeito do Pedro. Ele está listando tudo isso. Ah, então eu moro num lugar que os governadores não funcionam, que só tem vizinho fofoqueiro, que tem mulato, que tem soldados, que tem pessoas que abusam da gente, e eis aqui a cidade da Bahia, né? Tanto que ele até finaliza no final como se as pessoas que fossem ricas, elas fossem desonestas. E só quem é honesto de verdade é pobre, porque rico é quem furta. Então, eu acho que o título também evidencia muito isso, né? O poeta que descreve o que naquele tempo era a cidade da Bahia. Então, eu acho que todo mundo colocou muito bem aqui os termos, tipo, real, parabéns mesmo, gente. Agora, eu só preciso finalizar o grupo dizendo uma coisa. Eu acho que como o grupo não escolheu o nome, eu acho que a gente podia escolher o nome para o grupo. O que vocês acham? Qual que seria o nome do grupo? Gregório Militante. Gregório Militante é ótimo. Primeiro usuário de Twitter. O grupo dos Twitter. Todo mundo topa esse grupo, seu grupo dos twitteiros? Top. Então, Camille, o seu grupo e o grupo da, é que eu esqueci quem é do grupo, mas a Camille, a Suzane, o Arthur, não sei se o Vitor Ferreira tava, desculpa.
Mas, gente, eu acho que o grupo de vocês vai ter que ser o grupo dos twitteiros. Pode, tudo bem, Camille? Então tá bom. Então, twitteiros, ó. Boa. Vou até. Ah, é, perdão. Vou até escrever depois uma thread para vocês em homenagem, tá? Logo mais. Então, próximo grupo, na verdade, dupla, é a Thaís e a Manu, que é. Somos o Cadê? tijolo na parede. O quê? Tijolo na parede. Eu achei ótimo. Então, dupla tijolo na parede, eu vou ler o poema deles e a gente conversa. Então vamos lá. O nome do poema chama Morrer, Dormir, que é do Francisco Otaviano. Morrer, dormir, não mais. Termina a vida e com ela terminam nossas dores. Um punhado de terra, algumas flores, e às vezes uma lágrima fingida. Sim, minha morte não será sentida. Não deixo amigos e nem tive amores. Ou se os tive, mostraram-se traidores. Algozes vis de uma alma consumida. Tudo é podre no mundo. Que me importa que ele amanhã se esbroe e que desabe. Se a natureza para mim é morta. E o tempo já que o meu exílio acabe. Vem, pois ó morte, ao nada me transporta. Morrer, dormir, talvez sonhar, quem sabe? Então, bora lá. Beleza. Manu, se você mandar alguma coisa no chat aqui, eu leio para eles, tá? Mas, por enquanto, gente, Manu está sem voz, então vou falar por duas aqui. A gente foi num caminho, né, que esse poema parece ser bastante mórbido. Então, né, ele fala bastante de morte aí. A gente, né, foi no caminho de com a morte terminam as nossas dores, né? E aí as nossas dores seriam a dor dele, que é o escritor, e todos os leitores que estão lendo. Então, seriam as dores da vida, seria uma dor coletiva. E a morte não seria a morte, para a gente, pelo menos, não seria a morte física, né? A morte do corpo, seria uma morte social. Porque, né, ele fala ali, eu não tenho amigos, eu não tenho amores, mas logo em seguida ele se contradiz, ele fala, mas eu tive amigos, eu tive amores, só que eles são traidores, não gosto deles, e é isso, tá tudo bem. Desculpa te cortar um minuto, Claro. mas deixa eu só acrescentar uma coisa, como se ele estivesse vitimizando, né? Então ele fala que, eu não tive amores, não, mas peraí, eu tive uma pessoa. Então você percebe que ele se exagera um pouco para fazer uma espécie de vitimismo, né? Desculpa cortar. É um belo de um drama. E aí, né, ele fala que tudo é poder no mundo. Nada presta. A morte que é boa, a morte que vem, né, para tirar essas dores. E a gente foi mais ou menos nesse caminho, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem para trazer aqui. A gente foi também atrás de saber de que época que ele era, né? Porque né, que ele estava dessa forma, falando que o mundo é todo ruim. E aí a gente interpretou como se, né, beleza, ele teve amigos traíram, ele teve possivelmente uma mulher que também traiu, e ele teve uma carreira bastante política, né? Eu vi que ele participou do Senado, foi deputado, não sei das quantas. E aí, para ele, tudo é podre. A carreira estava ruim, os amigos estavam ruins, e aí a gente interpretou que foi por isso que ele foi nesse caminho de, olha, a morte é uma boa saída, sabe? E aí, alguém quer complementar o que achou também do poema? A primeira visão que eu tive é que eu não sabia que ele tinha se envolvido com política. Mas a primeira visão que eu tive é que ele estava agindo que nem um adolescente revoltado com a vida. Eu tive também a impressão de que ele é um cara que, tipo, a vida dele tava, perdão pelo palavreado, mas a vida dele tava tão fodida que ele começou a romantizar a morte, porque ele tinha, entre muitas aspas, amigos, que ele via que ele sabia que uma hora ou outra poderiam ser traidores, que só estavam com ele por algum interesse material. Mas eu também, essa parte da política eu achei interessante porque faz a pessoa mesmo ter uma visão meio, sabe,
meio triste do mundo, porque as coisas ele não consegue fazer as coisas de um jeito limpo, umas coisas de uma maneira justa, porque ele meio que sente que a política acaba corrompendo as pessoas, talvez. É isso. Até uma dúvida que surgiu, Isaac, é de que período literário ele faz parte? Porque ele remeteu um pouquinho ao romantismo, né? Aquele segundo período ali, ai meu Deus, tudo eu quero morrer, tudo isso. Eu gostei pra caramba, mas é um baita de um drama. É romantismo, gente. Já. Esse não tem erro, né? Esse período não tem erro. Eu acho que assim, realmente, acho que dispensa até a apresentação, né? Eu só queria ver se alguém tem mais alguma coisa a dizer para eu já passar assim o rodo em tudo, mas meu gótico, sim, eu acho que sim, encaixa um pouco nessa proposta. Eu acho que ele colocou, sei lá, meio que uma Ué, negligência pra ele morte, caiu. sabe? Ih, morreu. Foi-se embora lá. Fala de morte. Falou de morte, o bichinho caiu, gente. É uma tristeza. E A morte morreu. levou ele. E Gente, morreu. quanto drama num poema só. Foi de F. Foi de arrasto pra cima. Voltou. Foi de morrer e dormir. Só teve uma parada cardíaca. Essa de morrer e dormir foi ótima, viu? Ainda bem que eu entrei antes de ter perdido essa pérola. Fui de Francisco Otaviano, gente, agora. Ai, meu Deus, eu cliquei aqui no negócio sem querer sair. Foi Eu de até Isaac. fui de Isaac, fui de Mar Morto, fui de Twitter, fui de tudo. Eu até entrei no meu outro Meet aqui, mas eu não vou trocar para não perder tempo. Mas então, alguém comentou alguma coisa e eu saí? Tipo, alguém quer complementar? Só para eu fechar aqui. Eu tava falando desse negócio de morrer dormindo, que é tipo meio negligente, né? Ai, se é morrer, se é dormir, eu não sei. Talvez sonhar, ele fala, né? Quem sabe? Tipo, meio. Não tô nem aí mesmo, pra mim não vale nada. Quero mais vida. E não é uma morte dolorida que ele quer, né? Porque quando a gente morre dormindo, a gente, né, na nossa cultura tem essa questão de que morrer dormindo é uma morte boa, né? De certa maneira, porque você não tá sofrendo. Né? Então, aí ele fala, tipo, talvez até sonhar, né? Tipo, tô de boa aqui. Eu acho que assim, só pincelando o poema, então agora eu acho que é isso. Ele tem muito essa questão assim de que parece que ele só vai se realizar, é exatamente uma morte idealizada, né? Então, tipo assim, eu vou dormir e ele percebe que tem até uma curiosidade, né? Tipo assim, ele quer morrer para ver o que tem, tipo, depois da morte, né? E sonhar, né? Esse sonho no sentido de morte mesmo, então tem uma coisa assim mais mística. Ele tá inserido um pouco nesse contexto romântico, então tem essa idealização muito de sentimento que a gente vai ver melhor. E esses poemas mais assim de morte também a gente vai ver bastante. Mas eu acho que o grupo, como é que é o grupo do teto? O nome que vocês botaram, gente, que eu até esqueci, perdão. Tijolo na parede. Eu acho que eles realmente, assim, conseguiram encontrar o tijolo que estava na vida dele, assim. Então, parabéns para a dupla, grupo Tijolo na Parede, ó. E aí, só para a gente acabar, eu acho que eu acho assim, eu tô me sentindo muita vontade de eu mesmo apresentar esse grupo, porque eu gostei muito da homenagem. Então, eu queria apresentar agora o grupo Chama Isaac. E aí eu vou ler o poema deles, que é o Soneto de Separação, que é do Vinícius de Moraes, e aí eu vou convidá-los a falarem. Então, vamos lá. Então, de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Tá, então, Hudson, eu queria ouvir ele falando de peruca, mas eu leio aqui no chat que vocês colocaram. Oi, galera. Pode deixar que eu falo. Então fala lá, vai, fala. Quero uma opinião se meu cabelo tá lindo primeiro. Vai lá. O grupo nosso colocou assim. O soneto A Separação de Vinícius de Moraes fala sobre a dor
e a tristeza de uma separação amorosa. O poeta descreve a sensação de vazio e solidão que a separação causa, e como a ausência do ser amado pode ser insuportável. Apesar da tristeza, o poeta também expressa a esperança de que um dia o amor perdido possa voltar a florescer, que é um poema melancólico e emotivo, que retrata da forma profunda os sentimentos da perda e a saudade. Vou dar uma complementada aqui também, e através de metáforas ele vai descrevendo as fases do luto da separação, mas no fundo ele ainda alimenta uma esperança de voltar com seu grande amor. Eu deixo eles falar por mim, porque nem tenho que falar, eles já falaram tudo que eu tinha que falar. Ótimo. Eu ia até comentar um negócio com vocês agora sobre esse poema, que ele tem um negócio bem interessante. Agora a gente vai entrar um pouquinho em aula de fono. A gente vai comentar uma coisa aqui interessante agora. Calma aí. Esse poema, ele usa um pouco as palavras de um jeito, no jeito que a gente pronuncia as palavras, que a gente vai ver uma coisa um pouco engraçada. Então, vamos lá. Tem uma parte da linguística que ela chama, por exemplo, a gente fala de consoante oclusiva. Que raio é isso? Porque, assim, quando a gente também está falando de estudo de letras, de linguística, de gramática, a gente também está falando do corpo humano. Por quê? Porque a gente produz o som que a gente fala através do nosso corpo. Do quê? Da nossa cabeça, né? Língua, boca, cordas vocais. Então, vamos pensar que... Agora eu vou pedir para vocês até fazerem o exercício de vocês falarem sozinho por um momento. Então, o que é uma consoante oclusiva? É a nossa pronúncia do P e do B. Então, agora, todo mundo, não precisa ligar a câmera, mas pronunciam com você mesmo a letra P e B. Não é não é a pronúncia da letra, mas é da letra mesmo, né? Não da palavra, eu digo da letra. Então, quando a gente fala P, a gente fecha a boca, P, a gente fecha e a gente abre. P, B. P. Exatamente. Então, tipo assim, a gente fecha os lábios e depois a gente abre ele rápido, produzindo o som dessa palavra. Então, tipo, ó, P, B, P, B. A gente também faz isso com o quê? Com o T, o T e o C, ó. T, D. Então, a gente fecha os lábios, né? A gente junta os dois e aí a gente solta a palavra. Que dá até uma ideia de um pouco de explosão, assim, né? Como se a gente estivesse segurando, né? Se a gente fecha o lábio, é tão ruim quando a gente tem que explicar e usar o lábio ao mesmo tempo para explicar, mas a gente fecha o lábio e a gente fala. Então, ó, P. Então, é como se fosse uma explosão. B. Porque você fecha o lábio e do nada você abre a boca e solta o som do P e do B. Vocês conseguiram pegar isso? Faz sentido para vocês? Faz, gente. Então, beleza. Agora, outro tipo de consoante que a gente tem a consoante fricativa. O que que é isso? É quando a gente abre um pouco, uma corrente de ar sai pela nossa boca, e aí a gente faz o som disso. Por exemplo, o F. Ó, F, a gente abre a boca, aí a gente fecha os lábios e faz o som do F, ó. F. A gente faz isso com V. V. A gente faz o quê? Com S. S. C. V. Então, percebe que a gente fecha como se a gente estivesse assobiando mesmo, né? A gente fecha um pouco a boca e produz essa corrente de ar que solta a palavra. Com V, ó. V. V. E aí, isso faz sentido para vocês também? Então tá. E agora a gente tem as consoantes nasais, que é quando o som ele não sai só pela boca, mas ele sai pelo nariz também. Então, ó, vamos falar MN, ó. M, N, o som. Percebe quando a gente fala o M, o N, a gente vibra a boca e o nariz, ó. E aí, quando a gente vai fazer do N, a gente percebe que está tendo uma vibração na gente, que tem a vibração também sai do nariz, né? Então, por isso que fala de uma consoante nasal. Tá bom, Isaac, por que você falou isso? Percebe como tem essas consoantes agindo aqui, ó. Então, vamos com calma para vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro verso.
De repente, do riso fez-se o pranto. Então, vamos lá. De repente, do riso fez-se o pranto. Então, pegando tudo isso que a gente viu agora. Então, percebe como o D e o P, eles fazem explosões na boca, né? Que eu comentei com vocês. Então, de repente, do pranto. Pranto. Então, tipo assim, percebe como se a nossa boca estivesse explodindo quando a gente pronuncia. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem, ó, o riso, fez-se, né? A repetição do S, do F, do Z. E o que isso tem a ver com o que eu tô falando, né? Olha como eu pego aquilo que a gente comentou da semana passada. A gente pega o comentário e a gente faz uma interpretação através disso. Então, é como se, de repente, né, essa explosão, de repente, do nada aconteceu, né? Então, de repente, já é uma palavra que é uma coisa que acontece do nada. Só que é quando a gente pega esse D e P que eu comentei para vocês, que tem essa explosão na boca, a gente junta uma questão de corpo humano, de como a gente usa a língua e a boca para falar com uma palavra do poema, e através disso a gente pega uma interpretação para dizer que, de repente, de uma coisa alegre ficou a tristeza. Então, tipo, tá fazendo sentido para fazer isso que eu tô falando? De que a gente, tipo, usou o fonema e aí, tipo, a gente ficou pronunciando, né, essa ideia da explosão na boca. Então, de repente, o riso, ele se fez uma tristeza. Isso é uma curiosidade, tá? Mas isso faz muito sentido para vocês? Tipo, vocês conseguiram entrar nessa brisa comigo? Sim, sim. Peraí. E se repete no poema todo. Porque, tipo assim, Pois você é, tem muita repetição de P, de B, de M, de N, de S, de F, de V. E aí fica vindo essa sensação. Eu acho que tem alguém falando, eu não tô ouvindo. Desculpa. Acho que meu fone desconectou, perdão. Tenta falar de novo agora. Acho que agora eu tô ouvindo. Vai lá, Hudson. Falar a questão do Z, mas a questão do Z não, né? Ou sim. É que acaba que, por exemplo, aqui, ó, face. Ah, não, tô errado. Face. Ele termina com Z, só que acaba que ele tem uma mesma pronúncia do S. Então, ó, face. Acaba que ele sai até um pouco mudo, e acaba que se prevalece um pouco o S do C, né? C. Mas, e aí você vai ter essa repetição ao longo de todo o poema, que depois eu posso explicar melhor para vocês, mas percebe como isso faz sentido, como eu falei para você na semana passada, que você pega um comentário de biologia mesmo, do corpo humano, e tu aplica isso na poesia do poema e faz todo sentido. Eu só quis complementar com uma interpretação para vocês. E já para dar o passo para a próxima aula, né, porque ela está acabando, de que na próxima aula a gente ia ver isso hoje, mas acabou que não deu tempo, mas não tem nenhum problema, que na semana que vem a gente vai ver também como os poemas, eles têm a musicalidade, como tudo que a gente fala, que a gente pronuncia, tem esse som, essa música, né, então eu acho que isso a gente fecha um pouco o bloco do poema, então parabéns para o grupo Chamizaski pela interpretação e pelo nome, que eu achei ótimo. Mas então, ficou um pouco mais claro para vocês com esse exercício, com esses comentários de todo mundo, o processo de interpretação de um poema, de como a gente pode ir interpretando, e isso talvez até ajudando um pouco a gente na hora da prova mesmo, e também quando a gente quer ler um poema que a gente gostou muito, mas talvez a gente não tenha entendido. Ficou mais claro para todo mundo? Ficou até cheio de cair poema na prova do Enem lá, também tem, né? Eu acho que não só tem como vai cair, né? Eu acho que isso é uma certeza. Sempre tem uma questão de poema. Certeza? Certeza, certeza. Embora as minhas previsões... E depois eu vou contar uma história pra vocês de como eu sou meio ruim de previsão com o Enem. Mas vai cair poema. Tipo, isso é certo, porque, tipo, tem como. Sempre cai poema. Uhum. Então eu acho que encerrando a aula de hoje é isso. Então acho que já fica com um gancho para a aula da semana que vem, que a gente vai ter uma aula de música. Então por isso que eu vou reabrir o formulário de novo e pedir para vocês enviarem músicas, porque a gente vai trabalhar algumas músicas que vocês vão trazer pra gente. Então vocês vão sugerir... Oi? Não ia ser hoje? Então, ia ser hoje, mas não vai dar tempo. Então, tipo, eu acho que dá um tempinho a mais para vocês escolherem outras músicas. Então, eu vou reabrir o formulário. A gente vai ter uma aula semana que vem que vocês vão trazer as músicas para mim e a gente vai analisar as músicas que vocês trouxerem. Claro que não vai dar para analisar todas, né? Porque nós somos em muitos, mas eu vou fazer um sorteio, né? Para ficar nada mais justo. E a gente analisando, e aí depois na outra aula a gente vai trazer músicas que já caíram no Enem para a gente analisar. Então a aula fica todinha a montagem de vocês, tá? Então eu fico aguardando as recomendações. Vai lá, Pedro. Só uma pergunta. Eu tenho uma música pensada, porém ela não é
ela não tem pessoas falando, é só o efeito sonoro mesmo da música. Tem que ser pessoas falando? Eu Cantando, acho no caso? eu acho que seria bacana uma música com letra mesmo, né? Pra gente analisar enquanto um poema mesmo. Que essa vai ser um pouco a ideia da aula. Tudo bem, então. E aí, finalmente, os objetivos que eu comentei com vocês são qual que eram os objetivos de hoje: contrastar diferentes tipos de poema, escrita e momentos da literatura brasileira, que vocês fizeram isso em grupo, e refletir o papel do eu lírico na poética, que a gente vai passar um pouco disso também na semana que vem, mas é entender quem é a pessoa do poema que está falando. Mas todo mundo tá ok com esses dois objetivos? Vocês conseguiram pegar? Tranquilo? Então, para liberar vocês, que eu já. Vai ser sexta-feira que vem. Vai ser toda sexta, 8h40, depois do intervalo. Então, gente, para liberar vocês, eu vou só deixar umas recomendações de filme. Esse aqui eu botei os filmes que eu gosto, tá? Que vocês fiquem à vontade para depois verem. E recomendações de música também. Então, agora sim, eu libero vocês. E então, agradecer por vocês estarem. Tá, é seguro. Eu converso com você daqui a pouquinho, Thaís. Ô, Então, eu professor, queria... desculpa. Oi. Esse recomendação de filme do coisa vai estar onde? No Eu vou, Drive? eu vou postar os slides agora no Drive, tá? Eu vou postar Ah, sempre tá depois bom. da aula, porque depois eu vou pedir recomendações de vocês, é claro, e é claro que eu vou querer que vocês me digam. Então, gente, tudo tranquilo com a aula de hoje? Gostaram? Pegaram a ideia? Se não, Maravilhosa a aula. Parabéns. muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, desculpa as brincadeiras à parte. De boa, gente. Gente, é 10h19 da noite. Eu acho que se vocês não brincarem, eu acho que assim, ia todo mundo de Mar Morto, de Francisco, de morrer, dormir, ia de tudo. Então, tá tranquilo. Muito obrigado pela participação. Exatamente. Então, muito obrigado pela participação de vocês. A gente se vê na sexta que vem. Qualquer coisa, meu número tá lá no grupo, vocês podem me mandar mensagem. E a gente vai se falando, tá bom? Se cuidem, um bom fim de semana, descansem bastante. E é nóis. Professor,